Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Ignição confirmada. O mercado tomou uma direção. A calmaria do fim de semana foi rompida com violência. A pergunta que todos estão fazendo agora é o que eu faço? Mas essa pergunta está errada. A pergunta certa, a única que importa neste momento, é: este movimento é real? Um foguete pode parecer perfeito na ignição, mas pode explodir na plataforma de lançamento segundos depois. Hoje, não vamos reagir com emoção. Hoje, vamos executar a análise pós-ignição. Vamos verificar os sistemas, um por um, para determinar se este é um impulso sustentável que nos levará a uma nova órbita, ou se é uma falha catastrófica iminente. Este é o seu briefing de voo. A volatilidade de segunda-feira é um filtro. Ela separa os reativos dos analíticos. Enquanto muitos estão com o dedo no botão, comprando ou vendendo em pânico, nós vamos respirar fundo. Nossa vantagem não está na velocidade da reação, mas na profundidade da análise. A diferença entre um trader lucrativo e um que apenas doa liquidez para o mercado está na capacidade de validar um movimento antes de se comprometer com ele. A euforia ou o medo são sinais para ter cautela na ou para agir. E hoje, vamos dissecar essa ignição com a precisão de um engenheiro de voo. Porque no mercado financeiro, assim como na exploração espacial, um erro de cálculo no início pode resultar em um desastre completo mais tarde. Nosso objetivo não é pegar o primeiro segundo do movimento. Nosso objetivo é capturar a parte sustentável, a trajetória validada. E essa validação começa agora. No criptofluxo, nós não celebramos a decolagem. Nós analisamos os dados da telemetria para validar este movimento de hoje. Vamos verificar 3 sistemas críticos, 3 pilares que sustentam qualquer tendência saudável. São eles: a estrutura do rompimento, o fluxo de ordens e a reação da liquidez. Pense nesses 3 sistemas como a integridade estrutural do foguete, o fluxo de combustível para os motores e o sistema de navegação que define a trajetória. Se um deles falhar, a missão está comprometida. Se todos os 3 estiverem alinhados e positivos, teremos a luz verde para prosseguir. Esta não é uma opinião. Este é um protocolo, uma checklist que nos protege da emoção e nos alinha com a probabilidade. Vamos começar com o primeiro sistema, a estrutura do rompimento. O primeiro sistema a ser verificado é a integridade estrutural. O dado que observamos aqui é a análise técnica pura e simples do rompimento do range do fim de semana. Durante o sábado e o domingo, o preço fica contido, acumulando energia como uma mola comprimida. Visualizamos esse range como uma gaiola. Na manhã de segunda, essa gaiola foi rompida. A questão é: como ela foi rompida? O que vemos no gráfico é crucial. O preço rompeu essa gaiola de forma decisiva, fechando um candle de 1 hora firmemente acima da resistência do range. Não foi um simples toque. Não vemos um pavio longo na parte superior, que indicaria uma rejeição forte, como se o preço tivesse batido em um muro e recuado. Pelo contrário, o corpo do candle é robusto, mostrando que o fechamento ocorreu perto da máxima. O primeiro teste de integridade foi um sucesso. Não tivemos uma falsa ruptura. O preço não apenas tocou fora do range, ele fechou com convicção, quebrando a estrutura de mercado anterior. Isso indica que os compradores não estavam apenas testando as defesas dos vendedores. Eles as demoliram. A estrutura do rompimento é sólida. É como verificar a fuselagem do foguete após a ignição e não encontrar nenhuma rachadura. A base para o movimento ascendente está estabelecida. Com a estrutura validada, podemos agora passar para o segundo sistema e verificar se há combustível suficiente para sustentar essa subida. Agora, vamos ao segundo sistema. O fluxo de ordens é o combustível da tendência. Uma estrutura sólida não adianta nada se o motor não tiver potência. Para analisar isso, usamos 2 dados principais: o Cumulative Volume Delta, ou CVD, e o volume de negociação no mercado à vista, o mercado spot. O CVD nos mostra a agressão. Ele soma todas as ordens de compra a mercado e subtrai todas as ordens de venda a mercado. Se o preço sobe, queremos ver o CVD subindo junto, em uma linha verde ascendente, confirmando que a alta
é impulsionada por compradores agressivos que estão pagando o preço que for para entrar, e não por uma simples falta de vendedores. Olhando os dados agora, vemos exatamente isso. O CVD e o preço estão em perfeita sincronia, subindo juntos. Isso nos diz que há força por trás da ignição. Mas isso não é suficiente. Precisamos saber se essa força vem de apostas alavancadas ou de uma demanda real. É aí que entra o volume do mercado spot. O que vemos é que o volume no mercado à vista aumentou significativamente durante o rompimento. O motor está sendo alimentado. O CVD nos mostra que este movimento foi impulsionado por uma agressão real de compradores a mercado. Mais importante, o volume no mercado spot confirma que não se trata apenas de especuladores de futuros. Há uma demanda genuína pelo ativo subjacente, pelo Bitcoin em si. O fluxo de combustível é constante e forte. Temos uma estrutura íntegra e motores recebendo alimentação de alta octanagem. Agora, precisamos saber para onde estamos indo. Vamos ao terceiro sistema: a reação da liquidez. O terceiro e último sistema é a trajetória. A reação da liquidez. Depois que o foguete decola com combustível de qualidade, precisamos ter certeza de que o sistema de navegação está funcionando e que ele tem um destino claro. Os dados que olhamos aqui são um mapa de liquidez e o Open Interest. O Open Interest representa o número total de contratos de futuros em aberto. Durante o movimento de alta, o que observamos? O Open Interest aumentou. Isso é fundamental. Significa que novo dinheiro entrou no mercado. Não foram apenas posições sendo fechadas. Foram novas posições sendo abertas, apostando na continuação da tendência. Isso adiciona mais combustível e convicção ao movimento. Agora, o mapa de liquidez. Ele nos mostra onde estão as grandes ordens de stop e os pontos de liquidação. Antes do rompimento, havia uma grande piscina de liquidez de stops de vendedores, logo acima do range. O movimento de hoje foi direto nessa piscina, como um ímã. Agora, o mais importante é o que acontece depois. O mapa se redesenhou. Novas e grandes piscinas de liquidez, representando stops de novas posições de venda, já se formaram no próximo nível de preço lógico, acima. A trajetória está sendo definida. O aumento do Open Interest nos diz que novo dinheiro entrou no mercado. As novas zonas de liquidez que se formaram acima se tornam os próximos ímãs para o preço. O mercado não está se movendo sem rumo. Ele já está mirando seu próximo alvo. A trajetória é clara. Chegamos ao diagnóstico pós-ignição. Vamos recapitular nossa checklist. Sistema 1. Integridade estrutural confirmada. O rompimento foi decisivo e sem sinais de fraqueza. Sistema 2. Fluxo de combustível forte validado pelo mercado spot. A agressão compradora é real e apoiada por demanda genuína. Sistema 3. Trajetória clara, com novos alvos de liquidez. O mercado atraiu novo capital e já estabeleceu seus próximos alvos magnéticos. O laudo é positivo. Todos os três sistemas estão operando em harmonia. Este não parece ser um movimento falso. A probabilidade de continuação nas próximas 24 a 48 horas é alta. O foguete passou pela fase mais crítica da decolagem, e os sistemas indicam que o voo tem grandes chances de continuar. A pergunta agora muda. Não é mais se o movimento é real, mas como nos posicionamos para ele. Com a tendência confirmada, a estratégia muda de observação para execução. Mas atenção, execução não significa imprudência. Agora é a hora da precisão cirúrgica. Primeiro e mais importante, não persiga o preço. Comprar agora, no meio de uma vela de ignição verde esticada, é pedir para ser a primeira liquidez de uma pequena correção. A paciência, que nos serviu na análise, continua sendo nossa maior arma na execução. Segundo ponto, espera o retest. É extremamente comum que o preço, após um rompimento forte, retorne para testar a estrutura que ele acabou de quebrar. A zona de rompimento do range do fim de semana, a antiga resistência, agora se torna o nosso principal ponto de interesse para uma entrada. Ela agora é um suporte, queremos ver o preço voltar a essa zona. E terceiro ponto, alinhe-se com a força. Quando o preço fizer esse reteste, vamos observar o comportamento. Se o volume diminuir durante essa pequena queda,
e depois aumentar na defesa da zona de suporte, com os compradores aparecendo novamente. Esse é o sinal verde definitivo. É a confirmação de que a força dominante continua no controle. Esse é o momento de se alinhar com o impulso. Não lute contra a tendência. Não tente adivinhar o topo. Siga o protocolo e espere sua zona. Confirme a força e execute. A segunda-feira não é sobre o que aconteceu. É sobre como você reage ao que aconteceu. Nós não reagimos com emoção. Reagimos com um protocolo. Este é o caminho para navegar nos mercados voláteis, com confiança e clareza. Obrigado por se juntar a nós neste briefing de voo. A análise é a sua plataforma de lançamento para o sucesso. Inscreva-se no Criptofluxo para aprender a analisar, adaptar e executar com precisão cirúrgica em qualquer condição de mercado. Até a próxima análise.